O título da mensagem é Apostasia. Talvez você interrogue o que significa a palavra apostasia. Essa palavra deriva-se de uma palavra grega, apóstasis, cujo sentido nos perpassa as seguintes conotações: abandono da fé outrora professada, profanação do sagrado antes venerado, respeitado, acatado, e rebeldia contumaz aos valores espirituais. Então, aquilo que tinha valor para determinada pessoa crente no Senhor Jesus Cristo é paulatinamente abandonado e, por fim, perde o seu valor. Então, aquele princípio de chegar-se uma Bíblia pressuroso, anelante por conhecer a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, paulatinamente vai sendo abandonado e, por fim, é um livro comum, como outros livros que existem na casa. Então, convém salientar que não se trata meramente de um simples afastamento do convívio ou distanciamento. É uma resignação abdicada e resoluta da graça divina. Problema maior está aí. Resignação, que é uma pessoa que se conforma com os acontecimentos que estão se dando, mas não leva isso em muita conta. Agora, para nós termos uma base bíblica do que isto realmente significa, nós temos na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 1 em diante, ele diz assim: mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Essa palavra apostatarão alguns da fé pode ser substituída pela palavra abandonarão alguns a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Dentro do versículo da parte bíblica que lemos, é isso exatamente que está acontecendo. Então nós temos na Bíblia Sagrada, só para ser do conhecimento dos nossos ouvintes, que entre as coisas que são relaxadas ou abandonadas, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis. Então é proibido comer isso, é proibido comer aquilo, e por incrível que pareça, não pode comer nenhum tipo de carne com algumas gotas do sangue que não foram extraídas na hora de matar o animal. Isso é um pecado capital para algumas determinadas seitas, que a pessoa está impedida de salvação. Então diz assim, esses alimentos foram dados por Deus a fim de usarem deles com ações de graças. Então nós agradecemos a Deus por nos ter dado alimentos dos próprios animais. Toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então nós dizemos que dentro dessa palavra escrita por Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, nós encontramos que alguns teólogos, eles têm
aspectos distintos da apostasia, as quais são relacionadas como discrepância teológica, desvio moral. Então, aí está certas posições diferentes. E nós dizemos, com base bíblica, que essas deturpações levianas e divergências inconsequentes aos ensinamentos sagrados, como aponta Paulo mesmo na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Também existe apostasia moral. Qual é o modo que se reconhece? Apostasia moral é a hipocrisia instaurada no coração de determinadas pessoas que professam por meio de suas palavras que creem em Deus. No entanto, o nega com as suas obras. Apostatar moralmente, desviar-se do caminho ou caminhar desleixadamente. E acerca disto, Tito 1:16, nós vemos o que escreveu Paulo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados por toda boa obra. Considerações da apostasia. Primeiro citamos fatores que promovem a apostasia no mundo. Consequência dos últimos tempos. Em 1 Timóteo 4:1 nós lemos, por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Como é que uma pessoa que foi iluminada pela Bíblia amanhã se envolve com uma doutrina de origem diabólica, invocando espíritos de falecidos, frequentando sessões onde se falam de entidades estranhas, orixás, exus, etc. Nunca usaram estas palavras em suas vidas e agora com a apostasia, com a influência maligna do mundo, para eles se tornam normais e até corriqueiros. Então, 1 Timóteo 4:1, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Versículo 2, hipocrisia de homens que ensinam mentiras. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Consciência cauterizada é como disséssemos consciência queimada. Para a pessoa que tem a consciência cauterizada, não existe nenhum tipo de pecado. Ele se acomoda a todos, todos são iguais e ele não tem qualquer consciência pesada por agir de forma diferente do que a Bíblia nos ensina. Queimou a consciência, cauterizada. Tudo é lícito, tudo é certo, nada é errado. Aí está um problema muito sério, porque quando a pessoa chega nesse extremo, aí nem o Espírito Santo consegue levar essa pessoa a arrepender-se e aceitar a salvação na pessoa de Cristo. Porque a obra do Espírito Santo, conforme diz a Bíblia, é convencer o homem do pecado. Convencer do pecado e admitir a pessoa que está errada na sua maneira de pensar, de falar, de agir, e se ajustar então ao padrão da Bíblia Sagrada. Então, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 2,
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Aumento da iniquidade que esfria o amor. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, no mundo o amor de muitos esfriará. Falsas ciências ou contradições do saber. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20 a 21. Timóteo, guarda o depósito que lhe foi confiado, evitando conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Então aí está, meu prezado ouvinte, essas colocações que mostram para nós um perigo que às vezes está sendo esquecido e começa a haver uma decadência espiritual na nossa vida, que não existe mais pecado, tudo é legal, abandono da igreja, abandono da leitura da Bíblia, se torna uma pessoa indiferente, caminha para a apostasia. E não é nada diferente do que o apóstolo Paulo está mencionando nas suas cartas, avisando de antemão para que não venham cair nesse lugar. Agora, opostamente, nós temos uma mensagem: a bem-aventurada esperança. Bem-aventurada, feliz esperança. É um texto, é uma expressão tirada de Tito, capítulo 2, versículo 13. No que concerne a bem-aventurada esperança. Vou ler o trecho bíblico. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a bem-aventurada esperança é o que está escrito em João 14, 2 e 3, quando Jesus confortava seus discípulos, dizendo: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bem-aventurada esperança. É uma felicidade permanente. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque Deus vai fazer nova todas as coisas. Para quem? Para aqueles que aceitaram o caminho e a verdade e a vida. Aquela pessoa que disse: ninguém chega ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. O Senhor Jesus Cristo é aquele que deu a sua vida por nós no Calvário, abrindo a entrada do céu para nós. E diz o texto bíblico: não foi com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. E esse Jesus caminhou aqui nesta terra, no seu ministério, cerca de 3 a 4 anos, e podia se levantar diante daqueles que estavam acompanhando, mas não com bom interesse, procurando achar algum defeito, fazer alguma acusação, e Jesus levantava a sua voz e diz: aquele que pode me acusar de pecado, que eu faça. Nenhum de vós pode me acusar de pecado. E realmente, uma vida inatacável, o Santo de Deus que veio a este mundo buscar os pecadores. Meu prezado irmão,
não permita que a apostasia paulatinamente vá invadindo a sua vida e que as coisas ligadas ao reino de Deus se tornem secundárias e até desprezíveis. E aí fica então o contratempo que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, que você tem uma preciosidade, sua alma vale muito, muito mesmo, sem possibilidade de fazer comparações. E a nossa alma, como disse Jesus, não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Nossa alma sobrevive à morte do corpo e poderá ter uma vida felicíssima no céu ou ir para o outro lugar de tormento, que a Bíblia chama de inferno.